Bom, esse aqui é o segundo vídeo do guia, que eu tô gravando o guia, quer dizer, não é o vídeo que eu vou postar, até porque eu já postei vídeo, então esse aqui vai ser só gravado no guia, não vai ser postado não. E hoje vamos iniciar o segundo quadro do canal, que é o quadro O Que É, que é onde eu pego uma empresa, um filme, uma devolva, uma série, um desenho, qualquer coisa do tipo, e reviso, conta a história, mostro quem são as pessoas envolvidas por trás, o que é, né? No caso, o nome da série é o que é por causa disso. E hoje, o primeiro e o episódio piloto dessa nova série vai ser o que é a ID Software. Para quem não sabe, a ID Software, ela foi uma empresa de ouro nos anos 90. Ela fez Doom, fez Wolfenstein, fez Quake, fez que jogo mais? Commander King. Mano, fez uma caralhada de jogo, mano. Então vamos lá. A ID Software é uma empresa de jogos, desenvolvedora de jogos americana que consegue em Dallas, no Texas. A empresa foi fundada em 1º de fevereiro por 4 membros de uma empresa de computador, a SoftGeeks, os programadores John Carmack e John Romero, o game designer Tom Hall e o artista Aidan Carmack, sem parentesco com John Carmack. Aqui o John Carmack só a única coisa que eles têm em comum é o sobrenome, porque nada. E o gerente de negócio Jay Wilbur também estava envolvido. A ID Software fez importantes desenvolvimentos tecnológicos em tecnologias de videogames para PC, executando-nos no MS-DOS e no Windows, incluindo um trabalho feito para as franquias Wolfenstein, Doom, Quake. O trabalho da ID foi particularmente importante na tecnologia da computação gráfica 3D e nos mecanismos de jogos usados em toda a indústria dos videogames. A empresa estava envolvida na criação do gênero tiro em primeira pessoa, First Person Shooter ou FPS para os mais viciados. O Wolfenstein 3D é frequentemente considerado como o primeiro verdadeiro FPS. Doom foi um jogo que popularizou o gênero. Inclusive, na época que Doom foi lançado, não existia o termo FPS, existia o termo clone de Doom, porque todo jogo que era do mesmo estilo era considerado um clone de Doom. Acho que só depois que veio o Half-Life que mudou isso, né? Eu não sei. Doom o Doom foi um jogo que popularizou o gênero de jogos em PC em geral. Quake foi o primeiro verdadeiro FPS 3D, mano. Ou seja, essa empresa é muito importante para os jogos, principalmente para os jogos de tiro. Deixa eu tirar aqui o negócio. Vou colocar isso aqui. Em 24 de junho de 2009, a ZeniMax Media adquiriu a empresa. Em 2015, eles abriram o segundo estúdio em Frankfurt, na Alemanha. Oh, caralho. Isso daí nem eu sabia, compadre. A história. Agora vamos da história da ID Software. Os fundadores da ID Software se reuniam no escritório da SoftGeeks, desenvolvendo vários jogos para a publicação mensal da SoftGeeks, incluindo Dangerous Dave, em setembro de 1990. John Carmack desenvolveu uma maneira eficiente e rapidamente de rolar o lado gráficos no PC. Ao fazer essa descoberta, Carmack e Tom Hall ficaram acordados à tarde, toda a tarde e noite, fazendo uma réplica do primeiro nível do popular jogo de NES Super Mario NES de 1988, Super Mario Bros 3, inserindo gráficos do personagem de John Romero, Dangerous Dave, em vez de Mario. Quando Romero viu a demonstração intitulada Dangerous Dave, a violation of the... eu não sei. Ele percebeu que o avanço que o Carmack poderia ter um potencial, né? Que o avanço que Carmack poderia ter um potencial. A equipe que viria a formar a ID Software imediatamente começou o clandestino indo tão longe como emprestar os computadores da empresa que não estavam sendo usados ao longo dos fins de semana e à noite, enquanto eles projetaram seus próprios remakes de Super Mario Bros 3. Apesar de seu trabalho, a Nintendo recusou, dizendo que ele não tinha interesse em expandir para o mercado de PCs, o que os jogos do Mario permaneceram exclusivos com os consoles da Nintendo. Por essa altura, Scott Miller, da Apple Software, soube do grupo de seu excepcional talento
jogando um dos jogos. A Sofik de Romero, Daniel Davis contatou Romero sobre a frase de várias cartas de fãs que Romero chegou a perceber que todos eram originais do mesmo endereço. Quando ele confrontou Miller explicou que o engano era necessário, já que a Sofik mostrava as cartas que recebia. Embora desapontado por não ter realmente recebido correspondência de vários fãs, Romero e outros desenvolvedores da Softdisk começaram a propor ideias para Miller, incluindo Commander King, em dezembro de 1999, que se tornou um dos jogos Shareware. Vou também fazer o que é Shareware, né? O que é Shareware, mas não vai ser agora. Tornou um jogo de muito sucesso em Shareware. Depois do seu primeiro cheque em royalties, Romero Carmack e Adrian Carmack, sem parentesco, decidiram abrir sua própria empresa. Depois de contratar Tom Hall, o grupo terminou a série Commander King, então contrataram Gay Wilbur e Kevin Cloud e começaram a trabalhar em Wolfenstein 3D. O método de distribuição de shareware foi inicialmente empregado pela id Software através da Apogee para vender seus produtos, como os jogos do Commander King, Wolfenstein e Doom. Eles lançaram a primeira parte da sua trilogia em shareware, depois venderam as outras duas parcelas por correspondências. Somente mais tarde, sobre o tempo do lançamento de Doom 2, a id Software lançou seu jogo através das caixas tradicionais mais escolhidas nas lojas, através de outras editoras de jogos. Depois que o Wolfenstein 3D, o grande sucesso da id começou a trabalhar em Doom, depois que Hall deixou a empresa. Contratou Sandy Peters e Dave Taylor antes do lançamento de Doom em dezembro de 1993. Em 24 de junho de 2009 foi anunciado que a id Software havia sido adquirida pela ZeniMax Media, proprietária da Bethesda Softworks. O acordo acabaria afetando os acordos de publicações que a id Software tinha antes da aquisição, a saber, o Saber e o Rage, que estavam sendo publicados pela Electronic Arts. A id Software mudou do escritório em Mesquite em forma de cubo para um local recém-construído em Richardson, Texas, em janeiro de 2011. Em 27 de junho de 2013, o presidente da id Software, Todd Hollister, eu não sei, desculpa, mas esse nome eu não sei falar, desistiu após 17 anos de serviço. Em 22 de novembro de 2013 foi anunciado que a id Software, cofundador dos direitos, John Carmack, tinha totalmente se desligado da empresa para trabalhar em tempo integral na Oculus VR, onde ingressou com o CTO em agosto de 2013. Ele era o último dos fundadores originais a deixar a empresa. Agora vamos lá, o nome da empresa. A empresa escreve seu nome ID minúsculo, que é pronunciado como Dick ou Did ou Kid, de acordo com o livro Masters of Doom. O grupo se identificou com a Ideas from the Deep, nos primórdios da Softdisk, mas que no final do nome ID veio a fase em demanda. Não gostando de demanda como coxo, alguém sugeriu a conexão com o conceito psicológico de ID, de Sigmund Freud, também não sei falar, o que os outros aceitaram. Evidências e referências podem ser encontradas já em Wolfenstein 3D com afirmação: isso é ID, como no ID. Ego é o superego. Na psique. Aparecendo na documentação do jogo antes de uma atualização para o site. A página do histórico da ID fez uma referência. Alfred. Funcionários chaves: Kevin Cloud, Kim Williams, Mark Strachan, Robert Duff, Donald Jackson. Esses funcionários chefes. Eu não vou falar muitos deles aqui, principalmente do John Romero, porque mas eu não vou falar muito dele. Agora vamos falar do desenvolvimentos de jogos. Começando com sua primeira série de jogos de Shareware Commander King, a id Software licenciou o código-fonte central do jogo, ou o que é mais comumente conhecido como mecanismo Brainstorm por John Romero. A id Software realizou uma sessão de fim de semana intitulada The Summer Seminar, o Summer Seminar ID, no verão de 1991, com potências compradores incluindo Scott Miller, George Broussard, Ken Rogoway
Jim Norrell e Todd Replogy. Eu acho que eu falei isso. Se eu falei alguma pronúncia errada, me desculpem. Uma das noites, a id Software montou um jogo improvisado conhecido como Wackman para demonstrar não apenas a proeza a tecnologia do motor de King, mas também como ele funcionava internamente. A id Software tem desenvolvido seu próprio motor de jogos. Cada um dos seus títulos quando desloca para que o próximo marco tecnológico, incluindo Commander King, Wolfenstein, Shadowcaster, Doom, Quake, Quake 2 e Quake 3, bem como na tecnologia utilizada fazendo Doom 3, depois de serem usados nos primeiros jogos internos da id Software. Os mecanismos são licenciados para os outros desenvolvedores, de acordo com a Eurogamer Snack. A id Software tem sido sinônimo de mecanismo de jogos para PC desde que o conceito de um mecanismo de jogo destacado foi popularizado pela primeira vez. Então isso foi só um resuminho, tá? Porque, cara, tem os jogos. Outra coisa que eu vou fazer depois é falar sobre os jogos da id. Por exemplo, tem Quake, Doom, Wolfenstein, Commander King. Commander King eu podia fazer até que, né? Na verdade eu vou falar só do Commander King aqui porque ele é bem pequenininho, rapidinho, então vamos lá. A série Commander King é um jogo de plataforma introduzido um dos primeiros mecanismos do jogo, side-scrollers para o MS-DOS, trouxe a id Software para o mainstream dos games. O jogo foi muito bem sucedido e gerou toda uma série de títulos. Foi também a série da id Software que o designer Tom Hahn mais se afiliou à primeira trilogia. Commander King foi lançado em dia 14 de dezembro de 1990. Então é isso. Esse foi o que é o nosso primeiro né, o episódio piloto desse podcast maluco que a gente está fazendo aqui. Aí no fundo eu vou deixar uma gameplay de Rage, que é o jogo mais moderno da id. Lógico, eu tenho que falar uma coisa aqui pra vocês. Todas as gameplays não são minhas, velho, não são. Eu pego de algum canal no YouTube, porque o meu PC é muito ruim, então eu não tenho situação, eu não tenho condição para rodar, velho. Eu só tenho, até para renderizar ele demora. Eu só tenho condição de pegar o jogo aqui, baixar o jogo do YouTube, colocar os créditos do criador, do cara que fez a gameplay e pronto. Mas que fique bem claro, as gameplays não são minhas. Eu pego as gameplays de outros canais, mas sempre dando os créditos para os criadores. Então só isso, fiquem com Deus e até mais.